Brasília. A gente segue com notícias aqui nos estúdios da 012 News em São José dos Campos. E o Tribunal Regional Eleitoral julgou procedente a ação movida pelo MDB de São José dos Campos e determinou a cassação do mandato do vereador Dr. Elton por infidelidade partidária. O julgamento foi iniciado na última sexta-feira, dia 9, e concluído no começo dessa semana. Ao jornal O Vale, Dr. Elton alegou ter sofrido traição por parte da diretoria municipal do MDB e disse que a cassação do mandato o deixa entristecido, pois ele vinha se dedicando a fazer um trabalho sério, ético e transparente pela população ao longo de 2 mandatos. No início do mês de abril, o Dr. Elton, que está no segundo mandato consecutivo na Câmara de São José, trocou de partido. Ele saiu do MDB e entrou no PSC. A decisão de mudar de legenda foi tomada pelo parlamentar após o diretório municipal do MDB definir que os candidatos do partido seriam o vereador Fernando Petit para deputado estadual e o ex-deputado estadual Hélio Nishimoto para o cargo de deputado federal. Pelo PSC, Dr. Elton irá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. No julgamento, o advogado do vereador, o Luiz Augusto Barsoi, alegou que o Dr. Elton começou a ser boicotado no partido MDB quando manifestou interesse em se candidatar a deputado estadual em 2022. Barsoi disse que o Dr. Elton foi abandonado pelo partido. Afirmou que o parlamentar passou a não ser mais convidado para as reuniões da legenda e que não teve o direito de poder participar da vida partidária. Já o advogado do MDB, João Pedro Correia Lima, negou as afirmações da defesa do Dr. Elton e disse que o partido desconhecia o interesse do vereador de ser candidato a deputado estadual e que não houve a configuração nenhuma justa causa aí para a saída do parlamentar da legenda. Bom, eu recebo hoje aqui nos estúdios da 012 News o advogado do MDB, do partido MDB, o Dr. João Pedro Correia Lima. Doutor Lima, obrigado por participar com a gente aqui do primeiro jornal desta quinta-feira. E, doutor, eu já começo perguntando para o senhor o seguinte: não houve um excesso com o vereador Dr. Elton nessa retirada do cargo dele? Bom dia para o senhor. Bom dia, William, bom dia, ouvintes. Em primeiro lugar, ninguém questiona o bom trabalho que o Dr. Elton desenvolveu como vereador aqui em São José. Realmente ele é um médico, é um bom vereador, um bom político. Todavia, o que a legislação prevê é que nos casos de infidelidade partidária, como esse caso, ocorre a perda do mandato. Isso porque nas eleições proporcionais, como é o caso de eleição para vereador, os cargos eles são da legenda, portanto há um cálculo que ele é feito, que se chama quociente eleitoral. Esse cálculo ele é feito com base na quantidade de eleitores de uma determinada circunscrição eleitoral, dividida pela quantidade de cadeiras existentes na Câmara. Portanto, toda legenda, todos os votos que são computados para aquela legenda são realizados para que se possa atingir uma cadeira. E quando aquele número, aqui em São José, se eu não me engano, foi 16.500 votos, 17 mil na última eleição, quando esse número ele é atingido pelo partido, ou seja, pela totalidade de votos que foram depositadas no partido, não em determinado candidato, aí sim aquele partido tem o direito a uma vaga na Câmara. E o candidato mais votado, no caso do MDB, nas eleições de 2020, os candidatos foram o Petit e o Dr. Elton. Portanto, essas duas cadeiras, por mais que o eleitor, e eu compreendo a indignação do eleitor ao dizer, mas eu votei no fulano, votei no Dr. Elton, votei no Petit, votei no vereador, não votei no partido. A nossa dinâmica, a nossa legislação eleitoral prevê que nos cargos proporcionais, que é o caso de vereador, deputado estadual, deputado federal, diferentemente da eleição majoritária, como acontece esse ano para presidente, governador e etc., o cargo é do partido. Portanto, isso acontece com os cargos de deputado estadual e federal também, não? Estadual e de federal também. Portanto, se o deputado estadual ou federal pretender sair do partido para se lançar, por exemplo, ao cargo de governador, de presidente, ele vai perder, ele vai sofrer um processo por infidelidade partidária. O que não acontece nos cargos majoritários. Por exemplo, o presidente Bolsonaro saiu do partido no meio do mandato e não teve nenhum prejuízo decorrente dessa atitude. Portanto, juridicamente falando, não se trata de um excesso, tendo em vista que a gente cumpriu a legislação e também honramos os nossos filiados, os filiados do MDB e os eleitores do MDB que contam com essa cadeira para que tenha a sua representatividade na Câmara.
Perfeito. Há um caso parecido, doutor Pedro, lá na cidade de Jacareí, que é um caso, não sei se o senhor conhece, o médico doutor Rodrigo Salomão, do PSDB, onde o vereador, ele inclusive já esteve aqui no primeiro jornal, ele alega que por ter ali uma postura política diferente do prefeito Isaías Santana, que é do mesmo partido, né, lá em Jacareí, está sendo perseguido pelo PSDB. E ele também tem o receio de ser excluído do partido por infidelidade e acabar perdendo o cargo, como aconteceu aqui em São José, né? Num caso desse, como o vereador de Jacareí, pode acontecer a mesma coisa como aconteceu com o Dr. Elton ou não? Na verdade, lá em Jacareí, o vereador não vai disputar nenhum cargo, né? Então, nesse caso, não há risco. Ou há risco? Há risco. Porque o que a legislação prevê é que a partir do momento que o vereador ele sai do partido, ele precisa devolver, de certa forma, a cadeira para a legenda. O que acontece é que ele pode sair se comprovar uma justa causa para essa desfiliação. Como, e por quais exemplo? São essas justas causas? Uma alteração grave do programa partidário, por exemplo, é um partido mais à direita, um partido mais à esquerda, e o programa de repente muda em seu estatuto totalmente a visão partidária. Portanto, essa seria uma justa causa, mas isso é uma questão muito objetiva. Então você precisa comprovar realmente que, olha, houve uma mudança no estatuto, houve uma alteração brusca no programa partidário, enfim, isso é mais difícil. Isso tem que ser por meio de justiça. Não, isso, né? Exatamente, isso é comprovado documentalmente, porque quando o vereador ele sai, ou o parlamentar ele sai do partido, e aí o partido precisa exigir aquele cargo, aquele espaço na Câmara, isso é feito por meio de uma ação judicial. Dificilmente o vereador vai renunciar e vai falar, não, tudo bem, isso aqui é do partido. Claro. Então o que acontece é que existem as justas causas para essa desfiliação, que é ou, por exemplo, uma mudança no programa partidário ou uma injusta perseguição, como eles costumam alegar, porque isso é mais subjetivo. Só que o que os tribunais superiores entendem é que essa perseguição, ela precisa ter contornos bem específicos. É uma situação que inviabilize a manutenção daquele sujeito naquela agremiação partidária. É de fato uma perseguição política. O que a gente tem percebido é que os candidatos têm utilizado dessa justificativa para alegar ou justificar o seu desconforto por questões que são da natureza política. Portanto, às vezes acontece do partido de fato não querer a candidatura daquele cidadão porque considerou outra melhor, ou por questões políticas que fazem parte da negociação da vida pública, e aí a pessoa fica descontente, o que não necessariamente é uma perseguição, e aí, para evitar a perda do mandato, porque sabe que isso é uma consequência natural dessa atitude, acaba tentando justificar, o que foi justamente no presente caso, onde o vereador alegou que ele foi abandonado, que ele foi traído, mas na realidade não aconteceu nada disso. O que acontecia na prática é que ele não participava das reuniões do partido, não participava de nada, mesmo sendo convocado, e aí o partido teve uma decisão natural. Bom, o que vai ser feito? A gente vai contar com alguém que geralmente não participa das nossas reuniões, geralmente não está presente, ou a gente vai contar com outras pessoas que se fazem mais presente. Portanto, são questões da vida política que não devem ser confundidas com uma perseguição. Se houver de fato uma perseguição, isso precisa ser comprovado no processo para justificar a saída do partido, e aí sim aquela cadeira ser mantida para o vereador. Não é tão simples assim, então, que um parlamentar ele seja desligado do partido. Ele tem que ter comprovação direitinho, o próprio partido tem que comprovar isso também, não é um processo simples, né? Realmente tem que haver alguma coisa para que haja o desligamento, né? Exatamente, para justificar esse desligamento tem que haver uma dessas circunstâncias que são previstas em lei, e isso precisa ser comprovado no processo, seja numa ação de justificação da saída, ou seja numa ação de perda do mandato eletivo, como a que foi ajuizada pelo MDB. Perfeito. É importante a gente lembrar aqui que nós do Primeiro Jornal queremos dizer que o programa também está aberto para a participação do vereador Dr. Elton e sua defesa a qualquer momento aqui no Primeiro Jornal. Muito bom ter falado sobre isso, porque às vezes o eleitor ele não entende exatamente como é que é a dinâmica
da política, né? Ele acha que se ele votou, o parlamentar no qual ele votou é que deve permanecer no cargo independente, né? Mas na verdade o cargo pertence ao partido, é isso? Nas eleições proporcionais o cargo pertence ao partido. A gente, pelo menos eu particularmente, tenho minhas questões com relação à legislação, com relação ao cargo proporcional. É uma questão a ser discutida e atualmente está em voga no Brasil a discussão sobre o voto distrital misto, que é uma outra dinâmica dessa eleição para os cargos proporcionais, que acompanharia em parte, por exemplo, o distrital misto acompanharia em parte a dinâmica do voto majoritário, das eleições majoritárias, portanto os mais votados de fato seriam eleitos, e em parte a eleição a dinâmica do voto proporcional, onde parte desses votos são dedicadas ao partido, considerando uma necessidade de ter alguma pluralidade na questão democrática. É basicamente isso. A gente entende a revolta dos eleitores, a gente entende a incompreensão, mas é necessário que existam conversas como essas. É lei eleitoral, né? Exatamente, para que a gente possa explicar o que está acontecendo. Não se trata de uma perseguição, não se trata de uma questão injusta ou de um excesso, por exemplo. Se trata da legislação eleitoral que nós temos o dever de cumprir e que todos os candidatos possuem plena ciência dessa legislação quando tomam posse de seus cargos. Se não possuem, pelo menos deveriam possuir. Perfeito. Eu falei aqui com o advogado do MDB aqui em São José dos Campos, o doutor João Pedro Correia Lima. A gente está falando aqui sobre o caso do desligamento do vereador doutor Elton do MDB. Doutor João Pedro, muito obrigado por sua participação aqui no Primeiro Jornal, viu? Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia. Maravilha. Faltando agora 3 minutos para as 8 horas da manhã, a gente vai encerrando aqui esta edição de quinta-feira do Primeiro Jornal. E esses foram os principais destaques da edição desta quinta-feira, 15 de setembro de 2022.